bom dia, paz do Senhor. Estou aqui para compartilhar com vocês a minha devocional de hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Normalmente, as pessoas falam muito esse versículo em questão de oferta na igreja, né? Mas o Senhor falou comigo nessa manhã não sobre oferta e dinheiro, mas sim sobre entrega. Não sobre oferta, mas sobre entrega, né? A nossa entrega com Ele. Por quê? Toda semente, uma hora ela vai germinar, ela vai crescer, vai dar fruto, né? E a oração também é uma semente. Quando a gente ora pela vida de alguém, quando a gente busca a Deus pela vida de alguém, a gente está plantando uma semente, né? E foi isso que Deus falou no meu coração. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Ou seja, aquele que ora pouco vai ter pouca resposta. Aquele que semeia pouco, ele vai ter pouco, vai receber pouco, né? E o que semeia em abundância se fará. Ou seja, quando a gente planta muita oração, a gente colhe o quê? Intimidade com Deus, a gente colhe resposta, a gente colhe provisão, a gente colhe bênçãos, né? Mas quando a gente não ora, ou quando a gente ora pouco, a gente não recebe aquilo que a gente está esperando, né? Porque nós somos assim. Eu me incluo nisso porque eu já fui muito assim, né? Eu era muito oscilante, né? Tipo, tinha dia que eu orava, tinha dia que eu não orava, tinha dia que eu tava muito fervorosa, mas tinha dia que eu não queria, tipo, não fazia, não lia a Bíblia. Então, e eu busquei muito isso em Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ser uma pessoa oscilante, eu não quero ser morna, né? Eu quero ser quente no Senhor, eu quero buscar o Senhor de verdade, né? E a Bíblia fala que a gente tem que fazer com alegria, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam, né? E aí eu me deparei com esse texto, que não é somente sobre dinheiro, sobre oferta, sobre valores, não, é sobre entrega, né? Se você se entregar muito para Deus, muito de Deus você vai receber. Se você se entregar pouco, você vai receber pouco. É a lei da semeadura, né? Se você planta um jejum, se você planta um propósito, você vai colher a resposta do que você está buscando, né? Pode ser não no tempo que você quer, é no tempo de Deus, mas você vai colher. E eu tenho propriedade para falar disso, porque eu tenho plantado muita oração no meio da minha família, sabe? E eu creio que um dia eu vou colher essa semente que eu tô plantando hoje. Eu plantei uma semente na vida da minha mãe durante 6 meses, quando eu aceitei a Jesus. Eu fiz um propósito de 6 meses pela vida da minha mãe. Eu falei, Senhor, era no mês de junho. Eu falei, se até o final do ano minha mãe reconhecer o Senhor como Salvador da alma dela, eu vou fazer isso e isso pro Senhor. E dito e feito, quando chegou no mês de dezembro, minha mãe me mandou uma mensagem e falou, filha, hoje eu tomei minha decisão e entreguei minha vida para o Senhor. E eu glorifiquei a Deus por isso. E depois de 2 meses, se eu não me engano, ela foi lá e se batizou. Então isso foi uma semente que eu plantei. E hoje eu continuo fazendo isso pela vida da minha família, porque aprova o Senhor recolher minha mãe. E eu glorifico o nome dele porque ela está salva. Sabe, o tempo inteiro, quando ele levou minha mãe, o Senhor falou que ela estava salva. E eu tive várias provas, o Senhor me provou de várias formas que minha mãe estava salva, né? Então eu glorifico o nome dele por isso, porque a minha mãe foi salva por uma semente que eu plantei na vida dela, sabe? O Senhor me levantou primeiro no meio da minha família e hoje eu planto na vida deles. Hoje eu busco pela vida deles, eu jejuo, eu oro, eu clamo ao Senhor, eu rasgo a minha alma pela vida deles. E graças a Deus eles estão vindo aos poucos. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque eu creio que assim como foi na vida da minha mãe, vai ser na vida de todos eles, daqueles que eu oro, que eu busco,
eu peço ao Senhor para ter misericórdia. E assim é na nossa vida, sabe? Tanto na vida de pessoas como na nossa própria vida. Agora, eu e meu esposo, a gente está num propósito. E a gente está plantando na nossa vida. E eu creio que a gente vai colher desse propósito que a gente está fazendo, sabe? E isso é muito lindo porque o Senhor tem misericórdia de nós o tempo inteiro, sabe? A gente mata a nossa carne, a gente se esbanja, se derrama na presença do Senhor. E Ele está sempre conosco. A misericórdia dele é infinita. Não acaba. Desde o momento que a gente abre os nossos olhos de manhã, a misericórdia dele tá ali. Que se não fosse a misericórdia deles, a gente seria consumido, sabe? Então, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Então, semeia bastante, semeia oração, semeia propósito, semeia jejum, porque você vai colher. E no versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá. Então você tem que fazer aquilo que está no seu coração e não por obrigação, por mais que nós tenhamos essa obrigação, porque eu não me lembro agora qual versículo que diz, mas Paulo fala que nós somos obrigados a pregar o Evangelho. Nós somos obrigados, nós que fomos salvos, nós somos obrigados a passar as boas novas para quem não conhece. Porque assim como nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, eles também têm, né? E nós devemos fazer isso com alegria, não por algo assim, como se fosse um peso. Não, nós temos que ter a felicidade de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que estar alegres em falar aqui como ele está fazendo, como está falando, não com tristeza, porque Deus dá a quem ama com alegria. Quem semeia com alegria, entendeu? Então, Deus ama sim quando a gente fala do nome dele para as pessoas, sabe? Quando a gente faz a pessoa enxergar aquilo que tá na vida dela. E é isso, gente. Então, a gente tem que contribuir. Aqui fala, né? Contribua segundo propôs no seu coração. Se Deus botou desejo no teu coração para você orar pela vida de alguém, ore. Se Deus botou no teu coração para você jejuar pela vida de alguém, jejue, porque é necessário. Se um dia se Deus foi lá e te resgatou, amém, glória a Deus por isso. Então tenha misericórdia de quem não conhece Jesus. Tenha paciência, assim como o Senhor tem com a minha e com a sua vida, sabe? Não deixa de buscar a Deus por nada, tipo, se Deus colocou no seu coração, vai. Ainda mais se for uma família sua, se for um parente seu, se for uma mãe, um filho, ou aquele filho rebelde não quer saber de nada, continua orando pela vida dele, entendeu? Então, gente, é isso que eu queria deixar pra vocês, essa devocional maravilhosa que o Senhor falou no meu coração. E isso foi só uma confirmação do que eu já tava pedindo, né? Nesse propósito que eu tô fazendo. Com meu esposo, eu tenho orado muito pela minha família, né, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos nossos filhos e parentes, enfim, né? E aí o Senhor falou sobre semente, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância fará. E eu creio que eu vou colher em abundância, porque eu estou plantando muita semente. Eu estou plantando de verdade. E ontem eu até tive uma experiência lá na igreja, que na hora que eu tava orando pela minha família, eu tava orando de olho fechado, né? Que foi o momento do clamor e eu clamei de verdade. E aí eu vi uma sombra preta sair de trás de mim assim, atravessava o banco, passava assim pela minha frente e ficava me olhando. E aí essa presença foi tão real que eu achei que era uma pessoa, mas eu pensei assim, no momento que eu tava orando, eu pensei, não tem como uma pessoa atravessar o banco. Aí eu abri o olho e não tinha ninguém, aí eu entendi que era espiritual, né? Então eu creio que algo que estava ali no meio da minha família, no momento que eu estava orando, né, saiu de alguma área, de alguma coisa da vida deles, e eu creio que eu vou colher em abundância com relação à minha família, com relação à nossa parentela, né, porque nós temos essa missão de buscar pelos nossos, né, e pedir a Deus para que Deus abra os olhos espirituais deles, para que eles vejam e enxerguem o mundo espiritual como realmente ele é. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo devocional. Vou tentar gravar aqui todos os dias. Não é um costume, mas eu vou tentar fazer um costume, porque eu acredito que assim como essa palavra serviu para mim, acredito que vai servir para outras pessoas também, tá? Compartilhem essa mensagem, curtem, comentem. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E até a próxima. Beijo!